Ela chegou de malas na mão, vestido escuro, cabelo solto caindo nos ombros e o coração mais pesado do que tudo o que carregava. O sítio estava à sua frente, velho, calado e esquecido pelo tempo. E do outro lado da cerca de madeira podre, uma vaca magra e um bezerro recém-nascido a olhavam como se soubessem que ela era a única pessoa no mundo que havia aparecido para eles. Ninguém acreditava que ela ia ficar. Ela mesma não tinha certeza. Mas às vezes a vida não nos dá escolha. Nos dá apenas um ponto de partida. E é o que a gente faz com aquilo que define quem a gente é. Se essa história já tocou algo em você, deixa o like agora e fica até o final. Porque o que essa mulher construiu com as mãos e com a teimosia vai ficar com você por muito tempo. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. O testamento havia sido lido numa tarde de quarta-feira, numa sala pequena de cartório com cadeiras de palha e uma janela que não fechava direito. Rosária estava sentada de costas para aquela janela, com o vestido escuro que ainda usava por causa do luto recente, e ouviu o próprio nome sair da boca do tabelião com a mesma surpresa com que se ouve um trovão num dia sem nuvem. O sítio havia ficado para ela. Não para os filhos da tia Natalina, que estavam sentados do outro lado da sala com a postura de quem já havia feito os planos antes da leitura terminar. Não para os primos que apareciam nas festas de família com aquele sorriso largo de quem espera colher algo sem ter plantado. Para ela, Rosária, que havia visto o tio-avô Tobias umas 4 vezes na vida e que dessas 4, só numa havia trocado mais do que um cumprimento rápido de chegada e despedida. Tobias era homem de poucas palavras e muita terra. Havia enviuvado jovem antes de ter filhos e passado as décadas seguintes naquele sítio no interior do Brasil, sozinho com o trabalho, com os animais e com um silêncio que devia ter ficado pesado demais para ser carregado por uma pessoa só. A família o visitava raramente, com aquela pontualidade de obrigação que aparece no Natal e some no resto do ano. Rosária havia ido uma única vez com a mãe, ainda menina de uns 10 anos, numa visita que durou uma tarde. Lembrava de um homem alto, de bigode grisalho e mãos que pareciam feitas de couro, que havia lhe mostrado uma goiabeira no fundo do quintal, e dito, com aquela naturalidade de quem não precisa que o outro entenda na hora, que fruta boa demora mais para amadurecer, mas compensa a espera. Ela tinha guardado aquilo dentro de si, da maneira como criança guarda coisa que ainda não entende, mas sente que vai precisar um dia, sem saber quando. Quando o tabelião terminou de ler os termos do testamento, o silêncio que ocupou a sala era do tipo que pesa. A tia Natalina, sentada a 2 metros à esquerda, com o colar de contas escuras e a bolsa fechada e rígida no colo, virou o rosto devagar na direção de Rosária. Era um olhar sem palavra, do tipo que não precisa de voz, porque o rosto faz o trabalho todo. Dizia com clareza que aquilo não havia terminado ali, que a conversa ainda ia acontecer, fosse naquele cartório ou em outro lugar, mais cedo ou mais tarde. Rosária não desviou os olhos. Esperou o tabelião terminar de falar, agradeceu com a voz firme e tranquila que havia aprendido a usar quando estava com raiva por dentro, dobrou a cópia do documento com cuidado e saiu pela porta antes que qualquer um dos presentes encontrasse as palavras certas para começar uma discussão naquele lugar estreito e de eco ruim. Do lado de fora, o sol batia forte no calçamento de pedra irregular da rua. Rosária parou na calçada, pousou a bolsa no braço com mais firmeza e ficou parada por um momento, apenas deixando o ar entrar e sair. A sensação no peito era difícil de nomear. Não era alegria, porque herdar a posse de um lugar que ela mal conhecia e que certamente estava em estado de abandono, não tinha nada de alegre. Não era exatamente medo,
porque medo de futuro incerto ela já conhecia bem demais. Havia convivido com ele nos meses que se seguiram à morte de Dirceu. Era outra coisa, menor e maior ao mesmo tempo. Era a sensação de que havia recebido uma direção num momento em que não tinha nenhuma. Dirceu havia morrido há pouco mais de um ano. Eram casados havia menos de 2, recém-instalados numa vida pequena, mas deles, quando ele perdeu o controle da carroça numa estrada de barro depois de uma chuva forte, numa curva que todo mundo da região conhecia e respeitava, mas que naquela noite havia traído até quem tinha cuidado. Foi rápido, disseram os que encontraram. Rosária nunca soube se aquilo era para confortar ou se era verdade, e com o tempo parou de importar. O que restou foi ela, 28 anos, sem filho, sem casa própria, e com um luto que a sogra havia tratado como inconveniência após os primeiros 30 dias. A casa em que morava era da família do marido. Ficou claro, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, que aquele não era mais seu lugar. Saiu com as 2 malas que havia levado para lá quando casou, mais algumas coisas que havia juntado nos meses de casamento, e foi embora sem drama e sem despedida longa. Voltar para a casa dos pais havia sido a primeira ideia, daquelas que aparecem antes que a cabeça tenha tempo de avaliar. Mas havia coisas entre ela e os pais que o casamento havia afastado ainda mais. Não brigas abertas, não palavras grandes, apenas o tipo de distância que vai crescendo no silêncio quando 2 formas de ver o mundo não conseguem se aproximar. Enviou carta avisando que estava bem e que precisava de tempo. A resposta veio curta, sem calor. Ficou numa pensão barata por alguns meses, fazendo costuras por encomenda e lavando roupa para fora, juntando o que conseguia, esperando sem saber bem o que esperava. E então veio o testamento de Tobias e com ele uma direção que ela não havia pedido, mas que havia chegado na hora em que mais fazia falta. A viagem até o sítio levou quase 3 horas, a última delas num caminhão de carona que subia a estrada de barro com a paciência lenta de motor antigo, acostumado a trabalho pesado e sem pressa. O motorista era homem calado, de chapéu de palha e rádio mudo, o que Rosária agradeceu em silêncio porque não estava com disposição para explicar sua história para ninguém. Desceu numa encruzilhada de terra com as 2 malas e uma indicação vaga, feita com o queixo apontado na direção certa, de que o sítio de seu Tobias ficava pela trilha à direita, uns 20 minutos de caminhada pelo meio da mata rala. Ficou parada no acostamento enquanto o caminhão sumia na curva, levantando aquela cortina de poeira vermelha que o interior conhece bem, e esperou a poeira baixar antes de pegar as malas e começar a andar. Caminhou pelos 20 minutos com o sol ainda alto e as malas pesando nos braços de formas diferentes. A maior puxando o ombro direito para baixo, a menor batendo na coxa a cada passo. A trilha era estreita, ladeada por capim alto e seco dos 2 lados, com pedra solta no meio que pedia atenção constante. A mata ao redor era densa, mas não fechada, deixava passar luz e vento, e havia pássaros que ela não sabia nomear cantando em algum lugar acima das copas. Em outros tempos, aquilo poderia ter parecido bonito. Naquela tarde, era apenas o caminho. Quando a casa apareceu no final da trilha, Rosária parou e ficou olhando sem pressa. Era de adobe, com telhado de telha canal que havia cedido num canto e paredes com reboco caído em tantos trechos que parecia um mapa de terra distante. O terreiro à frente estava tomado de mato alto, e a porteira de madeira, que deveria fechar a entrada, estava encostada de lado, desengonçada, como se tivesse desistido da própria função há tempo demais. Não era o que esperava, porque no fundo não havia esperado nada de específico, mas era honestamente difícil de encarar. E ela precisou de um momento para deixar aquilo assentar, antes de dar o próximo passo. Foi então que ouviu, primeiro, um mugido baixo e comprido, do tipo que nasce fundo dentro do animal e sai com peso.
Depois, um som menor, mais agudo, quase uma resposta ao primeiro. Rosária pousou as malas no chão, perto da porteira, e seguiu o som, contornando a casa pela direita, pisando no mato com cuidado para não torcer o tornozelo na terra irregular. Do outro lado da casa havia um cercado pequeno, separado por uma cerca de madeira torta, mas ainda de pé, com chão de terra batida e um coxo de madeira velho encostado num canto. E dentro do cercado estavam elas. A vaca era de pelo bege claro, com manchas mais escuras espalhadas pelo pescoço e pelos flancos, e estava magra de um jeito que doía ver, com os ossos da cernelha empurrando o pelo de dentro para fora, e o ventre mais vazio do que devia estar. Do lado dela, encostado nas patas dianteiras da mãe, com aquela fragilidade específica de recém-nascido, havia um bezerro pequeno, de pelo um pouco mais claro que o da mãe, ainda com os joelhos levemente trêmulos quando mudava de posição. O bezerro havia nascido havia poucos dias. Isso Rosária soube mais pelo instinto do que pelo conhecimento, pelo tamanho pequeno e pelo jeito que ele ainda buscava a mãe com o focinho sem muita coordenação. Com o nascimento do bezerro, o leite havia chegado, e o úbere da vaca estava visivelmente cheio, pesado, o que explicava o mugido urgente que ela havia ouvido da trilha. Ninguém havia ordenhado aquele animal direito em dias. O nome do homem que havia prometido cuidar era Zé do Morro, um vizinho que Tobias havia chamado quando adoeceu e precisou ir para a cidade se tratar. O acordo era simples. Zé cuidaria dos animais e, em troca, poderia usar o pasto. O problema com acordos simples é que dependem de pessoas que os levem a sério. Zé aparecia de vez em quando, passava os olhos por cima da cerca, jogava capim e ia embora. Não ordenhava, não verificava. Não se importava o suficiente para perceber que a vaca havia parido. E agora estava ali, magra e desconfortável, com um bezerro do lado, e ninguém para resolver o que precisava ser resolvido. Rosária ficou do lado de fora da cerca por um momento, os braços apoiados na madeira velha, olhando para os dois animais. A vaca a encarou com aqueles olhos grandes e escuros que o gado tem, sem fugir e sem avançar, com uma paciência cansada de quem aprendeu a esperar sem expectativa. O bezerro espiou de trás das patas da mãe, com os olhos arregalados e as orelhas em pé. Rosária não sabia ordenhar. Nunca havia tentado, nunca havia tido razão para tentar, mas era tarde demais para ir buscar ajuda em lugar nenhum e a vaca estava com dor. Respirou fundo, abriu a porteira devagar para não assustar, entrou no cercado e foi chegando perto com passos lentos e as mãos abertas na frente do corpo. A vaca baixou a cabeça e cheirou a palma direita com aquela frieza avaliadora que o gado tem. O bezerro recuou um passo e ficou olhando. Rosária ficou quieta, deixou cheirar e pensou que havia começado dias muito piores do que aquele. Pelo menos ali havia vida, havia urgência e havia, de um jeito torto e silencioso, alguma coisa que precisava dela. A primeira noite no sítio foi longa do jeito que são as noites em lugar desconhecido, quando cada som novo precisa ser identificado antes que o corpo aceite descansar. Rosária havia varrido o chão de cimento com um galho de vassoura que encontrou encostado atrás da porta, sacudido o colchão velho que estava dobrado sobre a cama de madeira e aberto a janela para deixar o ar da noite entrar e levar o cheiro de fechado que impregnava tudo. Jantou o que havia trazido numa trouxa de pano, um pedaço de broa e queijo duro, comendo sentada no banco da mesa velha, com a lamparina acesa no centro, olhando o cômodo ao redor com aquela atenção de quem está fazendo um inventário silencioso do que tem e do que falta. O que faltava era muito. O telhado partido num canto deixava ver um triângulo de céu escuro, e se chovesse antes de ser consertado, a cama ia molhar. A parede dos fundos tinha uma rachadura larga que o vento entrava com vontade. O fogão de lenha precisava de limpeza antes de funcionar,
porque havia um ninho de pássaro entupindo a chaminé. Isso ela descobriu quando tentou acender e o cômodo encheu de fumaça em segundos. A água vinha de um poço raso no canto do terreiro, com uma roldana enferrujada e um balde de zinco amarrado por uma corda que precisava ser trocada antes de arrebentar numa hora ruim. Havia trabalho para semanas, talvez meses, e ela estava sozinha, sem experiência de roça, sem ferramenta além de uma enxada velha que havia encontrado encostada na parede do lado de fora. E com o dinheiro que trazia na bolsa, sendo o único recurso disponível enquanto o sítio não produzisse nada. Mas havia também o que tinha. A casa estava de pé, e isso não era pouco. O poço tinha água, turva, mas presente. O fogão, apesar do ninho, parecia capaz de funcionar com algum esforço. O pomar que ela havia avistado no fundo do terreiro, tomado de mato, mas ainda vivo, tinha uma mangueira grande, uma laranjeira e o que pareciam ser 2 pés de goiaba, todos com fruta ainda verde pendendo dos galhos. E havia a vaca e o bezerro, que naquela primeira noite Rosária havia deixado no cercado depois de uma tentativa de ordenha que havia rendido mais frustração do que leite. Ela havia conseguido tirar um pouco, menos de meio balde, com as mãos sem jeito e a vaca se mexendo sem parar, mas havia conseguido. E o bezerro havia mamado com aquela determinação compacta dos recém-nascidos, empurrando o úbere com o focinho até o leite vir. O animal havia ficado mais quieto depois disso, o mugido de urgência sumindo aos poucos, substituído por um silêncio satisfeito que Rosária havia ouvido da janela antes de dormir. Acordou antes do sol com o canto de um galo, que não era dela, vinha de algum lugar além da cerca do fundo. Ficou deitada por um momento. O teto de madeira escura sobre ela, o cheiro de terra úmida vindo pela janela aberta, e esperou o tempo suficiente para lembrar onde estava e por quê. Não era o tipo de esquecimento longo, já havia passado disso. Era apenas o segundo que o corpo pede toda manhã para se situar de novo. Levantou, calçou os sapatos. Foi até o poço buscar água para lavar o rosto e colocar para esquentar no fogão, que dessa vez havia acendido melhor depois que ela usou o cabo da enxada para empurrar o ninho para dentro e deixar a chaminé desbloquear. O fogo pegou com fumaça grossa no começo e foi abrindo com o tempo, até ficar firme e útil. Foi nessa primeira manhã que ouviu a porteira do terreiro rangendo. Levantou os olhos da panela e viu um homem grande, de ombros largos e chapéu de couro gasto, parado na entrada com uma expressão que não era bem de visita e não era bem de passagem. Era Zé do Morro. Ela soube antes que ele falasse, pelo jeito que olhou para a vaca no cercado e depois para ela, com aquela mistura de desconforto e autoridade de quem está acostumado a não ser questionado. Disse que havia cuidado dos animais enquanto seu Tobias estava internado, que tinha direito de continuar usando o pasto conforme o acordo e que esperava que a nova dona do sítio fosse respeitar o combinado. Falou em pé, sem tirar o chapéu, sem pedir licença para entrar. Rosária o ouviu do começo ao fim, sem interromper. Olhou para ele com calma. O mesmo tipo de calma que havia aprendido no cartório na tarde do testamento. Disse que entendia o acordo que havia sido feito com seu Tobias, mas que o acordo havia sido feito com seu Tobias e que seu Tobias havia morrido. Disse também que havia encontrado a vaca magra, o bezerro recém-nascido, sem ninguém que soubesse que havia nascido, e o úbere tão cheio que o animal estava com dor. Disse isso sem elevar a voz, sem gesto, apenas colocando os fatos na frente dele como quem coloca pedra sobre pedra numa parede. Zé do Morro ficou quieto por um momento, girou o chapéu nas mãos. Disse que a vaca era assim mesmo, difícil de engordar, e que o bezerro havia nascido faz pouco, que ele ia verificar. Rosária respondeu que já havia verificado, que obrigada, e que quando ele quisesse conversar sobre algum acordo de pasto novo, ela estava disponível para ouvir proposta.
mas que por enquanto o cercado e o pasto estavam fechados até ela entender o que havia no terreno. Zé foi embora sem responder. Rosária ficou olhando a porteira rangar de volta ao lugar e ficou com aquela sensação familiar de ter dito a coisa certa da forma certa, mas sabendo que o assunto não havia terminado. Homem acostumado a acordo cômodo não aceita perder o acordo numa conversa só. Guardou aquilo num canto da cabeça e voltou para a panela. Foi na tarde desse mesmo dia que apareceu Dona Perpétua. Rosária estava no pomar, tentando entender o tamanho do trabalho, quando ouviu uma voz vinda do lado de fora da cerca do fundo. Uma voz de mulher mais velha, firme e sem cerimônia, perguntando se havia alguém em casa. Rosária foi até lá e encontrou uma senhora de uns 70 anos, cabelo branco preso num coque baixo, avental florido, carregando uma panela coberta com um pano de prato, como se fosse a coisa mais natural do mundo, aparecer na casa de uma desconhecida, com comida pronta. Disse que era Perpétua, que morava na propriedade do outro lado do córrego, que havia conhecido seu Tobias por quase 40 anos e que havia ficado sabendo da nova dona pelo filho do carteiro, que sabia de tudo antes de todo mundo na região. Sentaram na soleira da porta com a panela de caldo de feijão entre as duas e ficaram assim por um tempo que Rosária não mediu, comendo e conversando com aquela naturalidade que às vezes só aparece entre pessoas que nunca se viram antes, talvez porque não há história compartilhada que atrapalhe o presente. Perpétua falou de Tobias com o carinho específico de quem conviveu com alguém por muito tempo sem romantizar. Disse que ele era teimoso, avaro de palavras, difícil de ajudar porque não sabia pedir, mas que era homem de palavra e de coração bom, do tipo que não se anuncia. Contou que nos últimos anos ele havia ficado mais quieto ainda, mais voltado para dentro, mas que cuidava do sítio com rigor, da vaca com atenção, e que quando adoeceu e precisou sair, havia ficado mal por não poder levar a Maristela junto. Rosária perguntou quem era Maristela. Perpétua apontou com a colher na direção do cercado. A vaca. Tobias havia dado nome a ela havia tantos anos que ninguém mais lembrava de quando. Rosária ficou olhando para o cercado por um momento, onde a vaca pastava devagar com o bezerro do lado, e pensou que havia algo certo em saber o nome de um animal que havia herdado junto com a terra. A partir daquele momento, a vaca passou a ter nome também para ela. Maristela. E o bezerro ainda não tinha, mas tinha tempo. Foi Perpétua quem ensinou o que Rosária precisava saber sobre a ordenha. Não naquele dia, mas nos dias que se seguiram, vindo todas as manhãs por uma semana com a paciência comprida de quem já ensinou coisa difícil antes. Mostrou a posição das mãos, o ritmo certo, a pressão que não machuca, o jeito de aproximar sem assustar. Mostrou também como verificar se o úbere estava esvaziando direito, como reconhecer sinal de infecção, como dar sal e quando dar. Maristela foi cedendo à medida que as mãos de Rosária foram ficando mais seguras, e ao final da primeira semana o balde enchia em silêncio, com a vaca quieta e o bezerro esperando a vez do lado. O leite era bom, grosso, com aquela camada de nata que subia depois de um tempo parado. Rosária começou a guardá-lo com cuidado, usando os 2 potes de barro que havia encontrado na prateleira da cozinha. O que não bebia, Perpétua havia ensinado a coalhar num pano fino pendurado no galho da mangueira. O queijo que saía era simples, pequeno, mas era concreto. Era o primeiro produto real que aquele sítio havia dado nas mãos dela. Ela olhava para aqueles pedaços de queijo na prateleira com uma satisfação que não tinha nada de orgulho e tudo de alívio. Significava que havia um começo, pequeno, insuficiente ainda, mas começo. Foi no final dessa primeira semana que a tia Natalina apareceu. Rosária estava consertando o trecho de cerca caída perto do pomar, quando ouviu um carro parando na estrada e passos vindo pela trilha.
Natalina chegou de vestido de visita, sapato fechado completamente errado para a estrada de barro, e com aquela expressão de quem veio com propósito, mas vai fingir que é passagem. Diz que havia vindo ver como a sobrinha estava se adaptando, que estava preocupada, que aquilo tudo era muito para uma mulher sozinha, que havia conversado com um conhecido que tinha interesse em terras na região e que o valor oferecido dava para Rosária recomeçar a vida em algum lugar mais fácil, numa cidade com estrutura, com futuro. Disse tudo isso com a voz doce de quem está ajudando. Rosária ouviu com atenção, que era o que sempre fazia quando não queria revelar o que estava pensando. Ofereceu água, porque a educação que havia recebido não desaparecia só porque o visitante tinha má intenção disfarçada de cuidado. E quando Natalina terminou, disse apenas que não estava à venda, que agradecia a visita e que o caminho de volta à estrada era o mesmo que havia vindo. Natalina ficou parada por um momento, como quem espera que a resposta mude. Não mudou. Ela foi embora com os sapatos enlameados e a expressão de quem guardou o assunto para outra vez. Rosária ficou olhando a poeira da estrada por um tempo, depois que o carro sumiu. Depois voltou para a cerca. Havia mais um trecho de madeira podre que precisava de substituição antes que Maristela encontrasse o buraco e decidisse explorar o que havia do outro lado. Naquela noite, antes de apagar a lamparina, Rosária ficou parada na frente do baú, trancado no canto do quarto. Havia procurado a chave em todos os lugares que havia explorado na casa, em cada gaveta, em cada prateleira, em cada canto de armário. Nada. O cadeado era de ferro pesado, enferrujado, mas sólido, do tipo que não cede sem a chave certa. Ela passou os dedos pela madeira escura da tampa, que era grossa e bem trabalhada, de quem havia feito para durar. O que Tobias guardava ali dentro com tanto cuidado, ela ainda não sabia. Mas havia uma certeza crescendo devagar, da forma como certas certezas crescem antes de qualquer prova, que o que estava naquele baú ia importar. Ia importar muito. Apagou a lamparina e deitou no escuro, ouvindo Maristela respirar lá fora no silêncio quieto da noite. As semanas que se seguiram foram de trabalho miúdo e constante, do tipo que não aparece todo de uma vez, mas vai se acumulando como camada sobre camada até que um dia a pessoa olha para trás e percebe que construiu algo. Rosária acordava com o primeiro clarão, antes mesmo do sol aparecer por cima da linha das árvores, e saía para o terreiro com o balde de zinco na mão. A ordenha havia virado o primeiro compromisso do dia, inadiável como a fome. Maristela já a esperava perto do mourão da cerca, orelhas levantadas, com aquela pontualidade animal que envergonha muita gente. O bezerro ficava do lado, irrequieto no começo, aprendendo aos poucos que havia leite para os dois e que a mulher de mãos ainda um pouco sem jeito não era ameaça, era rotina. O leite rendia mais a cada semana. Maristela havia chegado magra e estressada, com o corpo ainda carregando o peso de meses de negligência, mas com boa comida, água limpa e ordenha regular. Foi respondendo devagar. O pelo foi ficando mais brilhante. Os ossos da cernelha foram sumindo sob uma camada de carne, que voltava com paciência. O bezerro crescia com aquela velocidade surpreendente que os recém-nascidos têm quando bem alimentados. E Rosária ficava às vezes parada na beira do cercado, só olhando para os dois, com uma sensação que não sabia bem nomear, mas que tinha algo de satisfação silenciosa, de quem vê coisa viva prosperar pelo próprio esforço. O queijo que Dona Perpétua havia ensinado a fazer começou a sobrar além do que Rosária conseguia consumir. No começo, ela levava os pedaços excedentes até a casa de Perpétua, que os recebia com naturalidade e os distribuía entre os vizinhos mais próximos sem fazer cerimônia. Foi por esse caminho simples que o nome de Rosária começou a circular na região.
do jeito que nome circula no interior, devagar e por estrada de terra, chegando antes da poeira baixar. Uma vizinha mandou recado perguntando se havia queijo para vender. Depois outra. E numa manhã de sábado apareceram duas mulheres na porteira do terreiro, uma com um pano dobrado no braço e outra com uma criança de colo, perguntando com a voz cuidadosa de quem não quer parecer inconveniente se era verdade que a dona do sítio de seu Tobias vendia queijo e se tinha leite para deixar regular. Rosária as recebeu debaixo da mangueira grande que havia no canto do terreiro, a única árvore que o abandono não havia conseguido derrubar, com o tronco retorcido e os galhos abertos em todas as direções, como se tivessem crescido sem pedir licença a ninguém. Conversaram um tempo, acertaram um preço justo e as mulheres foram embora com queijo embrulhado em folha e o combinado de voltar na semana seguinte. Era pouco dinheiro. Era muito para quem estava começando do zero. Rosária guardou as moedas numa lata de banha vazia que havia encontrado na prateleira da cozinha e ficou olhando para ela por um momento antes de fechar. Havia algo concreto acontecendo ali. Pequeno, mas real. E real era o que importava. Foi em meio a esse ritmo que Perpétua apareceu numa tarde com um semblante diferente do de costume. Sentou na soleira com Rosária e ficou um tempo sem falar, o que era incomum nela, que era mulher de palavras sempre pronta. Quando falou, foi com aquela voz baixa de quem sabe que o que vai dizer tem peso e quer ter certeza de que vai ser ouvido direito. Disse que havia conversado com o filho, que trabalhava num armazém da cidade próxima e sabia de coisas que circulavam entre os homens de posses da região. E o que havia circulado ultimamente era o nome de Rosária junto com o nome do sítio, num contexto que não era de admiração. Havia um homem chamado Tertuliano, dono de terras que faziam divisa com o sítio pelo lado do nascente. Homem de recursos, de influência local, acostumado a que as coisas se resolvessem a seu favor de um jeito ou de outro. Havia tentado comprar o sítio de Tobias 2 vezes ao longo dos anos, e Tobias havia recusado as 2 vezes com a teimosia que era característica dele. O motivo do interesse de Tertuliano não era apenas a terra, explicou Perpétua. Era a nascente. No fundo do sítio, perto de um afloramento de pedras que Rosária havia avistado, mas ainda não havia explorado direito, havia uma nascente pequena que alimentava o lençol freático de uma área maior. Quem controlasse aquela água controlava a qualidade da terra ao redor, e Tertuliano sabia disso há muito tempo. Rosária ouviu tudo sem interromper. Perguntou o que Tertuliano pretendia fazer. Perpétua disse que não sabia ao certo, mas que homem assim não costumava fazer nada de frente. Costumava encontrar o caminho mais torto, aquele que parece acidente ou descuido, até que já é tarde demais para desfazer. Rosária ficou olhando para o terreiro depois que Perpétua foi embora, com aquela informação assentando devagar junto com o cheiro de terra molhada que o vento trazia do fundo do sítio. Depois, pegou o facão que havia encontrado pendurado atrás da porta e foi até o fundo do terreno abrir o mato em volta das pedras que Perpétua havia mencionado. A nascente estava lá. Era pequena, brotando entre 2 pedras cobertas de musgo verde escuro, com um fio de água transparente que escorria para uma depressão natural no terreno e depois seguia, trilhando o caminho próprio, morro abaixo, em direção à divisa com as terras de Tertuliano. A água era limpa, fria, do tipo que a terra guarda fundo antes de deixar subir. Rosária ficou agachada ali por um tempo, com os dedos dentro da água, sentindo a temperatura e a força do fluxo. Não era grande, mas era constante. E constante, ela havia aprendido nas últimas semanas, valia mais do que muito quando a situação era de começo. Voltou para a casa pensando. Naquela noite, antes de dormir,
Ficou mais tempo do que o costume, olhando para o baú trancado no canto do quarto. Havia algo naquele baú que ela precisava encontrar. Não por curiosidade, mas por uma certeza que havia crescido devagar, sem que ela percebesse quando havia começado. Tobias havia sido homem cuidadoso com a terra e com o que era seu. Homem que dá nome à vaca e recusa vender sítio 2 vezes para homem rico não é homem descuidado. O que ele havia guardado ali dentro, guardou de propósito. Na manhã seguinte, Rosária foi até a casa de Perpétua com um pedaço de queijo na mão e uma pergunta na cabeça. Sentaram na varanda e, depois de um tempo de conversa que precisava acontecer antes de chegar no ponto, Rosária perguntou se Tobias alguma vez havia mencionado o baú. Perpétua ficou quieta por um momento, olhando para os pés, com aquela expressão de quem estava pesando alguma coisa. Depois levantou, entrou na casa e voltou depois de um tempo que pareceu longo. Trazia na mão uma chave de ferro, pequena, com a ponta levemente enferrujada. Disse que Tobias havia deixado com ela faz alguns meses, antes de ir para a cidade se tratar. Havia dito apenas que era para guardar, que quando chegasse a pessoa certa, ela ia saber que era hora de entregar. Perpétua olhou para Rosária com aqueles olhos que tinham visto muita coisa em 70 anos e disse que achava que aquela hora havia chegado. Rosária voltou para o sítio com a chave fechada na mão, sentindo o peso pequeno e frio do ferro na palma. Entrou no quarto, parou na frente do baú, ficou um momento ali em silêncio, como quem respeita o tamanho do que está prestes a abrir. Depois, enfiou a chave no cadeado. Girou. O mecanismo cedeu com um clique seco, que soou mais alto do que deveria naquele cômodo quieto. Dentro do baú havia uma camada de pano de algodão dobrado com cuidado, e sob o pano, documentos. Rosária foi tirando um por um, devagar, abrindo com cuidado de quem sabe que papel velho não perdoa pressa. Havia a escritura original do sítio, anterior à que havia sido registrada no cartório na época da venda, com a planta desenhada à mão em tinta desbotada e as medidas anotadas com precisão de quem havia medido o próprio terreno palmo a palmo. Havia recibos de impostos pagos ao longo de décadas, organizados por ano, amarrados com barbante. Havia um mapa simples do terreno feito à mão, com indicações de onde estava a nascente, onde o solo era mais fundo, onde o pomar havia sido plantado e por quê. E havia, no fundo do baú, embaixo de tudo, um envelope fechado com lacre de cera escura. Rosária ficou olhando para o envelope por um momento antes de abrir. A cera havia endurecido com o tempo e cedeu com um estalo seco quando ela forçou com cuidado. Dentro havia uma carta, escrita com letra firme e inclinada, do jeito que homem acostumado a falar direto escreve, quando sabe que o tempo pode ser curto. A carta não tinha data. Começava sem saudação, sem cerimônia. Dizia que ele havia deixado o sítio para ela porque a havia visto uma vez, quando menina, e havia reconhecido nela algo que não sabia nomear, mas que entendia. Dizia que a terra era boa, que tinha nascente, que tinha pomar, que tinha solo para plantar qualquer coisa com paciência. Dizia que Tertuliano havia tentado comprar 2 vezes e que as 2 vezes ele havia recusado, porque sabia o que o homem queria fazer com a nascente e não ia deixar. Dizia que os documentos no baú eram a prova de tudo o que pertencia àquele sítio. Cada pedaço de terra, cada divisa, cada palmo de nascente, e que se alguém tentasse questionar o que era dela, era ali que estavam as respostas. E na última linha, sem drama e sem adorno, dizia apenas que esperava que ela ficasse, que a terra merecia alguém que ficasse. Rosária ficou com a carta nas mãos por um tempo que não soube medir. Do lado de fora, Maristela mugiu uma vez, curta e baixa, o mugido de fim de tarde de quem está bem onde está. O bezerro respondeu com um som menor e agudo. Rosária dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e guardou tudo dentro do baú com a mesma atenção com que Tobias havia guardado. Fechou o cadeado,
pôs a chave no bolso do vestido e ficou parada ali por um momento com a mão pousada na tampa de madeira escura. Não chorou. Sentiu uma coisa difícil de nomear. Uma mistura de gratidão e peso e responsabilidade que se instala quando alguém aposta em você sem que você tenha pedido. Foi até a janela. Olhou o sítio no fim de tarde, a luz dourada batendo de lado na terra do terreiro, e pensou que havia chegado a hora de entender direito o que tinha nas mãos, porque Tertuliano não havia desistido. Ela sabia disso sem precisar de prova. E homem que não desiste de frente costuma aparecer pela lateral, na hora em que a guarda está baixa. Não demorou. 3 dias depois que Rosária havia aberto o baú, a tia Natalina voltou. Dessa vez, não sozinha. Veio acompanhada de um homem de terno claro e pasta de couro debaixo do braço, que se apresentou como representante de um comprador interessado na propriedade e que tinha, segundo ele, documentos mostrando uma irregularidade no testamento de seu Tobias, uma questão de capacidade civil que precisava ser esclarecida antes que a herança pudesse ser considerada válida. Falou com a voz de quem está acostumado a que papel na mão encerre discussão. Rosária ouviu parada na soleira da porta, sem convidar para entrar, sem mudar a expressão. Quando ele terminou, disse que tinha seus próprios documentos e que ia consultá-los com um advogado. Disse que, quando tivesse algo concreto para discutir, estava disponível para ouvir. Fechou a porta. Do lado de dentro, ficou parada ouvindo os passos se afastarem pelo terreiro até sumirem na trilha. A tarde estava quieta ao redor, apenas o vento mexendo nos galhos da mangueira e o som baixo dos animais no fundo do terreno. Rosária foi até o baú, abriu, tirou a carta e leu de novo, devagar, até a última linha. Depois, fechou, guardou a chave no fundo da lata de banha, junto com as moedas que havia juntado, e foi ordenhar Maristela, porque o fim de tarde não esperava por ninguém, e a vaca precisava dela mais do que o medo merecia atenção naquele momento. Na cidade havia um advogado chamado Dr. Evaristo. Rosária soube do nome por Perpétua, que soube de uma cunhada que havia sido ajudada por ele anos atrás, numa questão de inventário que parecia sem saída. Era homem de uns 55 anos, escritório pequeno na rua do lado da praça, placa de madeira entalhada na porta, costume de atender qualquer um que batesse independente de parecer ou não parecer ter dinheiro para pagar. Não era rico, não tinha fama de cidade grande, mas tinha fama de honesto, que no interior vale mais do que qualquer diploma emoldurado na parede. O que mais importava era que ninguém na região o associava ao nome de Tertuliano, o que naquele momento era o critério mais decisivo de todos. Rosária foi até ele numa segunda-feira de manhã, de ônibus, com os documentos do baú guardados dentro da blusa perto do peito, do mesmo jeito que havia guardado a cópia do testamento no dia do cartório. Levou também a carta de Tobias, porque havia decidido que qualquer coisa que contasse a história daquele sítio era evidência, mesmo que fosse apenas a letra de um velho, explicando por que havia escolhido uma menina que viu uma vez numa tarde de goiabeira. Dr. Evaristo a recebeu sem pressa, ofereceu café, sentou do outro lado de uma mesa coberta de papéis organizados num caos que parecia ter lógica própria, e ouviu tudo do começo ao fim, sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ele pegou os documentos, colocou os óculos de aro fino e examinou cada folha com aquela atenção demorada de quem sabe que o diabo mora no detalhe e que pressa nessa hora é inimiga. Rosária ficou sentada na cadeira de frente com as mãos juntas no colo, esperando com aquela quietude que havia aprendido a construir por fora quando por dentro as coisas não estavam quietas. Dr. Evaristo virou página, voltou, comparou, tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou de volta. Depois olhou para ela por cima dos óculos com uma expressão que ela não conseguiu ler de imediato e disse
que a questão levantada pelo representante de Tertuliano sobre capacidade civil era fraca, do tipo que se apoia em interpretação forçada de documentação incompleta, e que os papéis que ela havia trazido do baú contrariavam essa interpretação com uma solidez que ia ser difícil de contestar. Disse também que a carta de Tobias, apesar de não ter valor jurídico direto, estabelecia contexto e intenção com uma clareza que ajudava a completar o quadro. Rosária perguntou quanto tempo levaria. Ele respondeu que processos no interior andavam no ritmo que andavam, que havia variáveis que ele não controlava, mas que como base de defesa o que ela havia trazido era forte. Que ia protocolar a resposta formal ainda naquela semana. Rosária perguntou sobre o pagamento. Doutor, Evaristo olhou para ela por um momento, depois olhou para os documentos espalhados na mesa, depois voltou para ela. Disse que recebia quando o caso fosse resolvido e que o valor seria o que ela pudesse pagar naquela hora. Rosária ficou olhando para ele como se estivesse checando se era verdade. Era. Levantou, estendeu a mão. Ele apertou com firmeza e brevidade, do jeito que homem de palavra aperta. Quando ela saiu do escritório e a porta de madeira fechou atrás dela, o sol do meio-dia batia forte no calçamento da rua. Rosária ficou parada um momento na calçada, deixando o calor assentar nos ombros, e sentiu algo que era próximo de alívio, mas ainda não era alívio de verdade, porque o processo ainda precisava andar, e Tertuliano não era homem de desistir na primeira resistência. Mas havia dado o passo que precisava dar, e havia dado com o que tinha, que era a verdade documentada de um homem teimoso que havia passado décadas protegendo o que era seu e que no final havia deixado tudo isso nas mãos dela. As semanas que se seguiram foram de espera e de trabalho, lado a lado, como costumam ser as esperas de quem não tem o luxo de parar enquanto aguarda. Rosária não parou. Consertou o telhado num trecho que havia começado a infiltrar de novo com a primeira chuva mais forte do mês, usando telhas que havia conseguido em troca de queijo com um vizinho que havia reformado o paiol e tinha material sobrando. Limpou o pomar por inteiro, tirando o mato que havia tomado o espaço entre as árvores, e descobriu que debaixo do abandono havia mais do que havia visto da beira. Uma jabuticabeira escondida atrás da laranjeira que já estava com os galhos cheios de frutinhos roxos quase no ponto. Levou um dia inteiro para limpar ao redor dela, mas quando terminou e ficou olhando para aquela árvore, com a fruta pesando nos galhos, sentiu que havia encontrado algo que estava esperando por ela sem saber que esperava. Maristela continuava melhorando. O pelo havia ganhado brilho de vez, o passo era mais firme, e ela havia passado a andar pelo pasto com aquela autoridade tranquila de animal que recuperou a saúde e sabe disso. O bezerro havia crescido o suficiente para começar a explorar os cantos do cercado com curiosidade, enfiando o focinho em tudo, derrubando o coxo 2 vezes por semana com a energia inconveniente dos jovens. Rosária havia começado a chamá-lo de Tobias. Sem decidir conscientemente, o nome havia aparecido numa manhã, enquanto ela observava o bezerro empurrar a porteira com a cabeça, tentando abrir, com aquela teimosia determinada que lembrava alguém. O nome ficou. Parecia certo. Dona Perpétua havia começado a trazer outras mulheres da vizinhança nos sábados de manhã. Chegavam a pé ou de carroça, algumas de longe, e levavam leite, queijo, as primeiras jabuticabas colhidas, as laranjas que haviam começado a amadurecer no pomar recuperado. Rosária montou uma mesinha de madeira na sombra da mangueira para expor o que tinha, e havia algo naquele movimento simples, naquelas mulheres chegando e indo embora com o que precisavam, que parecia maior do que uma simples venda.
Parecia pertencer a algum lugar. Parecia comunidade, do tipo que não se anuncia, que simplesmente acontece quando pessoas simples se encontram ao redor de coisa necessária. Foi numa dessas manhãs de sábado que a sentença chegou. O filho de Perpétua apareceu na beira do terreiro com um envelope na mão e a respiração de quem correu um trecho. Dr. Evaristo havia mandado recado. Rosária limpou as mãos no avental, pediu licença às mulheres que estavam na mesinha e abriu o envelope em pé, no terreiro, com Maristela parada atrás da cerca, olhando com aqueles olhos grandes e fundos de sempre. A sentença era clara. A contestação ao testamento havia sido indeferida. A questão de capacidade civil havia sido analisada e descartada por falta de fundamentação adequada, considerando que os documentos apresentados pela defesa estabeleciam com consistência a plena consciência e intenção do testador ao longo de anos. A propriedade pertencia a Rosária por direito pleno, sem restrição e sem contestação. E havia uma determinação adicional solicitada por Dr. Evaristo, com base nos documentos do baú. A nascente registrada nos mapas originais de Tobias era parte integral da propriedade, com uso exclusivo da proprietária, e qualquer tentativa de desvio ou obstrução estaria sujeita à resposta judicial imediata. Rosária ficou parada no terreiro com o papel na mão por um tempo que não soube medir. O filho de Perpétua ficou do lado, esperando alguma reação grande. Ela não deu nenhuma reação grande. Olhou para o papel mais uma vez, dobrou com cuidado, guardou dentro do bolso do vestido. Depois olhou ao redor, para a mangueira com os galhos abertos, para o pomar lá no fundo, para Maristela, que havia voltado a pastar devagar, como se nada de importante tivesse acontecido, para o pequeno Tobias, que corria atrás de uma borboleta no canto do cercado, sem a menor preocupação com o mundo. E sentiu aquela coisa que é difícil de nomear, porque não é euforia nem alívio, é mais fundo que os dois. É a sensação de que a luta valeu, de que o chão sob os pés é seu de verdade, não por sorte, não por favor, mas porque você o defendeu quando tentaram tirar. Agradeceu o rapaz, mandou de volta com um embrulho de queijo para Perpétua e voltou para a mesinha debaixo da mangueira, onde as mulheres esperavam com a paciência boa de quem sabe que às vezes a pessoa precisa de um momento. Ninguém perguntou o que havia no envelope. Algumas talvez soubessem, porque no interior as notícias andam por estrada de terra e chegam antes da poeira baixar. Mas ninguém perguntou, e Rosária agradeceu aquele silêncio respeitoso que só quem viveu no interior conhece. Tertuliano não apareceu pessoalmente. Mandou um recado por um funcionário, seco e sem cerimônia, dizendo que não contestaria a sentença. Era a linguagem de homem que reconhece derrota sem admitir em voz alta. Rosária recebeu o recado, agradeceu ao rapaz que havia trazido e não disse mais nada. Não havia nada mais a dizer. Dr. Evaristo recebeu o pagamento parcelado nas semanas seguintes, sem pressa e sem juros, do dinheiro que ia entrando das vendas de sábado. Quando Rosária foi ao escritório pela última vez para acertar o restante, ele disse que havia sido o caso mais interessante do trimestre e que os documentos de Tobias eram o tipo de material que você raramente via, tão bem preservado e tão bem escondido ao mesmo tempo. Rosária disse que o homem havia sido cuidadoso com o que era seu. Dr. Evaristo concordou que havia sido e que tinha escolhido bem a pessoa para continuar sendo. Numa tarde de domingo de céu aberto, meses depois da sentença, Rosária sentou debaixo da mangueira com uma cuia de café e ficou olhando o sítio. A casa havia sido consertada aos poucos, telhado inteiro, paredes com reboco novo nos trechos que haviam caído, janela com vidro comprado na cidade na primeira vez que o dinheiro permitiu. O terreiro estava limpo e varrido. Os canteiros que ela havia aberto perto do pomar produziam feijão e abóbora.
Maristela e o pequeno Tobias pastavam juntos no fundo, a mãe com aquele passo tranquilo de animal saudável, o filho ainda com aquela energia inquieta que o tempo ainda não havia acomodado. As laranjas e as jabuticabas do pomar enchiam as sacolas de sábado com aquela fartura discreta de árvore que foi tratada com paciência. Rosária tomou o café devagar, sem pressa, olhando cada coisa. Pensou em Dirceu, como pensava todo dia, mas dessa vez sem aquela dor que aperta no meio do peito e não deixa respirar fundo. Com a saudade que acompanha, que não impede, que anda do lado sem pedir para parar. Pensou em Tobias, o homem alto de mãos calejadas, que havia mostrado uma goiabeira para uma menina de 10 anos e dito que fruta boa demora mais para amadurecer. Pensou que ele havia sabido de algo naquela tarde, que ela só havia entendido muito depois, que algumas pessoas precisam de tempo e de terra e de dificuldade antes de descobrirem do que são feitas. Pensou em Perpétua, que havia chegado com panela de feijão na mão sem ser chamada e havia ficado como vizinha e como âncora. Pensou em Maristela, magra e desconfortável na primeira tarde, e no bezerro que havia nascido sozinho numa madrugada que ninguém havia testemunhado, e enquanto as duas histórias tinham se parecido com a dela. Não havia nada grandioso na cena diante dela. Era um sítio pequeno, num lugar sem nome famoso, no interior do Brasil de outros tempos. Mas era dela. Cada palmo havia sido defendido. Cada concerto havia sido feito com as próprias mãos. Cada venda havia sido conquistada com o trabalho de quem não tinha outra opção senão trabalhar. Havia chegado ali com 2 malas, um testamento e o peso de quem perdeu demais em pouco tempo, e havia ficado. A terra havia respondido, como terra boa responde quando alguém acredita nela com seriedade e não desiste quando o caminho fica difícil. O sol estava baixo quando ela terminou o café, e a luz ficava dourada e comprida na terra do terreiro. Maristela mugiu uma vez lá no fundo, longa e baixa, o mugido de quem está bem onde está. O pequeno Tobias respondeu com um som mais agudo, que era quase uma pergunta. A mangueira balançou os galhos no vento da tarde, aquela árvore teimosa que havia ficado quando tudo ao redor havia sido abandonado, que havia crescido sem pedir licença e não tinha a menor intenção de ir a lugar nenhum. Era o suficiente. Era mais do que o suficiente. Era finalmente lar. Tem gente que herda terra e vende sem pensar 2 vezes. Tem gente que herda terra e vira terra ela mesma, cria raiz, sustenta a vida, aprende a pertencer. Rosária não sabia nada de roça quando chegou naquele sítio. Não sabia ordenhar, não sabia plantar, não sabia defender o que era seu num cartório. Sabia apenas que não tinha mais lugar para onde voltar. E que às vezes é exatamente isso que nos faz fincar o pé e descobrir do que somos feitos. Se essa história fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir hoje. Às vezes, a história certa chega na hora certa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Tem muito mais história como essa esperando por você aqui.